A gente então vai rapidamente, eu não vou me estender muito, mas a gente quer ler a palavra do Senhor. Eu queria refletir rapidamente com vocês sobre esse tema, e eu vou então começar lendo o texto da palavra do Senhor. Diz assim, vou ler uma parte, depois a gente vai continuar lendo outros pedaços, mas diz assim: e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes e anciãos e os escribas. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, dizendo: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetada. Somente essa parte é que a gente vai começar essa nossa rápida conversa, porque eu estava pensando justamente sobre esse julgamento, que foi, com certeza, o maior, ou o julgamento mais famoso que a gente pode ter na história. Esse julgamento aqui é refletido, por exemplo, por Flávio Joséfo, que era um historiador do primeiro século. Então houve de fato esse julgamento, houve de fato esse ultraje à humanidade de Jesus através de um julgamento forjado, sem prova adequada, com várias artimanhas no processo de direitos daquela época. E a gente, quando olha esse texto aqui, e aí quando o Jorge estava falando sobre Rafael Braga, eu estava justamente pensando nele quando li esse texto, porque a gente sabe desse jovem que foi preso simplesmente por estar com um detergente na mão e foi acusado de estar com uma bomba caseira. Esse menino foi preso, depois teve liberdade condicional, puseram drogas no bolso desse menino, e esse menino simplesmente pegou entre 6 a 8 anos de cadeia como traficante, por mais que tivesse 73 testemunhas dizendo que ele não era bandido. Ele não era bandido. E aí a gente vê lá em São Paulo um jovem que foi preso, obviamente branco, filho de uma desembargadora, e esse jovem foi preso com 241 quilos de cocaína e foi retirado da delegacia pela desembargadora, porque aqueles 241 quilos de cocaína era para uso próprio. Era overdose em cima de overdose, né? Com 241 quilos de cocaína. Mas Rafael Braga, pobre e preto, continua na cadeia até hoje. E ninguém, Superior Tribunal Federal, que sempre tem possibilidade de esconder algumas provas de alguns políticos, engavetando essas provas,
o Superior Tribunal Federal não olha para uma situação dessa do Rafael, mas não é somente o Rafael, muitos outros estão encarcerados injustamente em nossas delegacias, em nossas cadeias. E esse julgamento aqui prefigura muitos desses julgamentos que a gente tem na nossa nação, e não somente aqui, mas em toda a América Latina. A gente olha para esse texto e a gente pensa assim, que Jesus Cristo ele tinha dois tipos de direitos aqui que ele tinha que enfrentar. Primeiro, um direito hebraico, que estava muito focado na religiosidade do povo. E depois, uma acusação ou um direito romano, que estava focado na ideia da política, especificamente as acusações políticas. É óbvio que Jesus Cristo aqui estava sendo condenado porque ele colidiu com os poderosos. Ele colidiu com os poderosos, ele começou a questionar as manipulações daqueles que tinham o poder da sua época. E a gente olha no texto anterior ao texto que lemos, a gente vê a prisão de Jesus. Jesus Cristo foi traído por Judas, vocês sabem muito bem disso, e ele então, depois de ter sido entregue, é muito interessante, porque Jesus Cristo se parecia muito com todos daquela época, tanto é que Judas precisou dizer, olha, aquele que eu beijar é Jesus. Jesus Cristo era tão parecido com todo mundo, não era como aquele que vivia num totem, vestido com roupas diferentes, né? A gente fica imaginando agora os apóstolos vestidos com roupas extraordinárias, ternos finíssimos, não é? Distante do povo, não. Jesus Cristo estava no meio do povo, era parecido com o povo, tanto é que ele precisou de ser identificado com esse beijo. E aí a gente olha então o aparato de pessoas que chegaram para prender Jesus. Lá no versículo 43 diz assim: vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas, anciãos, uma turba com espadas e porretes. Chegou então uma turma, imagina, uma turma do BOP chegando lá para prender Jesus, e Jesus Cristo começa a dizer assim: saísses com espadas e porretes para prender-me como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Então, Jesus Cristo, nesse processo de julgamento, ainda teve essa ruptura até com seus próprios amigos. Todos fugiram e Jesus Cristo ficou completamente sozinho. E aí o texto que a gente leu, a gente percebe que em outros evangélicos, inclusive, diz que eles levaram Jesus para conversar com Caifás, mas levaram na casa do Caifás. Anás era o sumo sacerdote, mas ele então leva na casa do Caifás, que já estava 3 anos sem ser sacerdote. A coisa estava muito bem armada, e eles foram conversar com Jesus, pressionar Jesus. E as acusações então desse direito hebraico era a primeira acusação de blasfêmia, quando ele dizia: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias tão esperado. Ele estava fazendo alusão lá em Daniel capítulo 7, onde mostra que o Filho do Homem viria para julgar. Então a fala dele mexeu profundamente com aqueles religiosos. Ele também estava sendo acusado por profanar o sábado. Certa vez Jesus Cristo, várias vezes, Jesus Cristo curou pessoas no sábado, e as pessoas questionavam, porque o sábado era o lugar, era o dia sagrado, era o dia que não podia fazer coisa nenhuma, não é? E ele estava ali dizendo, na verdade, o dia de descanso é em Jesus. Você quer encontrar descanso? Encontra-se em próprio Jesus. Ele profana, segundo eles, no sábado. Também ele foi considerado então um falso profeta. Essas eram as acusações religiosas para Jesus. E é interessante que esses homens hebreus, eles não podiam levar Jesus Cristo à morte. Primeiro, fazia parte da Torá não matar ninguém. Então, e eles também não tinham poder para levar Jesus Cristo à morte. Então, o que eles fizeram?
criaram uma situação para que pudesse chegar no governador chamado Pôncio Pilatos. Aquele que lavou as mãos, lembra disso? Porque ele tinha o poder de condenar Jesus à morte. E aí ele mexe com os direitos humanos. E aí, na perspectiva desses direitos humanos, dessas acusações políticas, Jesus Cristo estava sendo acusado de instigar o povo a não pagar o tributo a César. Perguntaram então Jesus sobre a questão de tributo, e ele diz assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, as coisas que são do governador são coisas do governador, e as coisas que são de Deus são coisas de Deus. Jesus Cristo não estava questionando exatamente a presença do governador, mas é óbvio que a presença de Jesus, sobretudo fazendo opção pelos mais pobres, acudindo os mais pobres, tocando em mulheres, o que não se podia fazer naquela época, questionava muito aqueles que detinham o poder. Também Jesus Cristo, na cabeça deles, havia se declarado rei. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz, puseram sobre a cabeça dele, puseram sobre a cabeça dele uma placa escrito Rei dos Judeus. E essa placa estava escrita em hebraico, em grego e em latim. A ideia é de que todo mundo daquela época pudesse ler aquela placa e perceber a força do império destruindo aquele homem. E é interessante, porque vocês sabem muito bem que a morte de cruz naquela época era a morte para aquelas pessoas consideradas as piores pessoas daquela terra. Os piores bandidos, malfeitores, eram mortos na cruz, porque era uma coisa vergonhosa. Mas antes de Jesus Cristo chegar naquela cruz, ele foi torturado, ele foi cuspido, ele foi violentado de todas as formas. O Mel Gibson não chega nem perto do que Jesus Cristo experimentou. E tudo isso que Jesus Cristo passou, ele passou por mim e por você. Por mim e por você. Agora a gente fica dizendo, mas 2000 anos atrás, o que eu tenho a ver com isso? É interessante, foi feita uma pergunta no grupo, se Jesus Cristo não morresse, o que aconteceria? Por que Jesus Cristo teve que morrer? Aliás, quero agradecer muito aí aos irmãos que responderam, os teólogos em questão, né? Joab, Ferrugem e Ismael, responderam tão bem que eu fiquei assim, vou ficar quieto, porque se eu falar alguma coisa eu vou atrapalhar. Estavam tão bonitas as respostas de vocês. E o que vocês responderam está bem certo mesmo. Primeiro, estava predito lá antes da fundação do mundo, a ideia de que Deus construiria o homem, mas o homem não seria perfeito. Deus obviamente sabia que o homem não teria perfeição. Precisava Deus criar uma forma com que o homem se reconciliasse com ele. E o que vocês disseram foi bem verdade. Havia necessidade de sangue, de justiça. Jesus Cristo é um cordeiro que foi morto no lugar da humanidade. Como havia os sacerdotes eles serviam, entravam no lugar no Santo dos Santos, vestindo roupas brancas, eles espargiam sangue sobre os seus corpos, em reverência, pedindo perdão, expiando seus próprios pecados. Depois eles saíam, tomavam um banho, trocavam de roupa, botavam uma outra roupa branca, inclusive, entravam nesse lugar e espargiam um novo sangue sobre os seus corpos, para que pudesse ter o perdão pelos pecados da humanidade, ou do povo de Israel naquela época. Ali era uma figura que os sacerdotes faziam do que aconteceria com Jesus. Jesus Cristo seria, como na época veterotestamentária, aquele que morreria no lugar deste animal. Aliás, é uma coisa muito interessante. E que Procó tem dado aí essa discussão sobre a questão das religiões de matriz africanas sacrificarem animais. A nossa fé judaico-cristã também fez isso. Então nós somos diferentes de nada em relação a eles.
A nossa fé judaico-cristã também fez isso. Hoje a gente não precisa fazer mais. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já foi o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Então a gente não precisa. Porque a gente já tem um intermediário. E o intermediário é Jesus, que derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Então a gente não precisa mais. O Apocalipse diz que Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. Por isso, então, a gente olha este julgamento e a gente percebe alguns julgamentos em nosso país, alguns julgamentos sem provas fidedignas, né? Fazendo com que outros presos políticos estejam na cadeia até hoje. Não é isso? A gente sabe de quem a gente está dizendo, quem a gente está falando, mas a gente olha esse texto e olha toda a história desse preso político chamado Jesus Cristo. A gente percebe que todo esse caminhar, toda essa história estava predita em séculos anteriores pelos profetas. Os profetas falavam que esse Jesus viria, o Messias, e morreria na cruz por nós. Jesus Cristo foi um preso político que fez opção pelos pobres, que fez opção por nós, que foi cordeiro, que foi morto em nosso lugar, para que a gente pudesse se reconciliar com Deus. Não adianta, não adianta. Se você não compreender isso no seu coração, você vai estar como aqueles homens fizeram. Você vê o texto, Jesus Cristo foi preso à noite. A gente percebe que à noite foi feita essa reunião, na calada da noite os poderosos se manifestam, não é? Mas a gente também vê que quando Jesus Cristo disse: meu Deus, por que me desamparaste? De meio-dia até 3 horas da tarde, houve uma escuridão tremenda. É interessante porque o texto fala de Jesus como o sol da justiça. Em Jesus a gente encontra de fato a luz para as nossas respostas, para o nosso Deus. É em Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo no seu coração. Dizer: Jesus, eu sei que você foi o Cordeiro que foi morto por mim, eu tenho possibilidade de relacionamento com Deus por causa da tua presença, por tudo que o Senhor fez, por tudo que você passou, esse julgamento, essa coisa injusta que você experimentou. Eu sei que tudo isso foi feito para que eu pudesse ter um encontro com o Senhor e ter mais diálogo com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que a gente entenda isso e que a gente diga para o Senhor, é a única coisa que Ele espera. A gente diga para Ele: Senhor Jesus, eu compreendo o teu sacrifício feito por mim, e eu quero entregar minha vida nas tuas mãos. Tudo que eu tenho sou, eu quero entregar, quero que o Senhor domine todas as coisas. Eu quero que o Senhor domine o meu coração, que no meu coração haja paz, haja a tua presença que vai me trazer paz. Porque esse Jesus Cristo que morreu disse: está consumado. Lá na cruz, nas 7 frases que ele disse, está consumado. Naquele momento ali, a partir daquele momento ali, a gente pensa: acabou tudo, não tem mais jeito. Ele foi levado então para um túmulo emprestado. Eu estive lá na Cisjordânia, estive lá em Jerusalém também, e aí nós estávamos numa fila imensa. Aí o senhor palestino falou assim: aqui dizem que Jesus Cristo foi enterrado, mas a gente sabe que não foi aqui, na verdade foi lá do outro lado, um lugar mais simples e tal. E ele estava tentando explicar isso. De repente ele parou e disse assim: mas não importa se foi lá ou se foi aqui, porque a gente sabe que ele ressuscitou e está vivo. Ele não está aqui nem está lá, ele está vivo e pode reinar no nosso coração, pode tomar conta da nossa vida. Basta a gente dizer: Senhor, reine minha vida, tome conta da minha vida, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Isso aí é o que eu queria dizer para vocês. Você segue a um Jesus que fez opção pelos pobres, que fez opção pelos fracos. Você não segue ao Jesus que fez opção pelo poder. Portanto, entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Nós vamos continuar
celebrando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um memorial. A gente celebra em memória de tudo que Jesus Cristo experimentou por nós, por amor a nós. A Bíblia diz assim, que em Cristo as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muda uma chave quando a gente compreende o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que você vai fazer, é aquilo que já foi feito por você. Jesus Cristo morreu por amor a você. Ele foi um animal sacrificado, entre aspas, por amor a você. Então, nós celebramos a ceia porque a gente relembra o que foi feito por nós. E esse momento é um momento muito importante. Jesus Cristo, quando estava na ceia, eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Quando ele estava na ceia, ele chamou os discípulos e ele colocou o pão, porque o anfitrião, ele era um anfitrião daquela ceia. Ele era um anfitrião. E aí ele pegou o pão, levantou e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Tomai, comei em memória de mim. E aí os discípulos possivelmente estavam olhando aquele momento ali e viam um vinho também, mas toda a ceia tinha um cordeiro. Toda a ceia judaica tinha um cordeiro para ser comido mesmo ali. E é interessante que o cordeiro não estava naquela mesa, porque o cordeiro não precisava estar. Estava o pão, estava o vinho e estava o cordeiro, que era o próprio Jesus. O próprio Jesus estava ali naquela mesa, porque ele, naquela ceia, estava anunciando o que aconteceria com ele. Ele seria aquele animalzinho morto pela humanidade. Aí Jesus Cristo pegou então o cálice, disse assim: esse é meu sangue, que é a nova aliança. É uma nova aliança que eu faço com vocês. Então, olha, tomai e bebei em memória de mim. Neste momento aqui é um momento de memória. Memória porque nós cremos nisso. Cremos que Jesus Cristo morreu numa cruz por nós. Nós cremos, independente do que a gente seja ou do que a gente faça, a gente crê que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e a gente crê que Ele ressuscitou e vive está, e a gente crê que um novo céu e nova terra acontecerá neste mundo, porque esse sol da justiça voltará. Ele mesmo disse que voltaria, e Ele voltará, e aí sim não haverá mais injustiça, não haverá mais julgamentos errados como ou como foi o julgamento do Rafael Braga e outros. Não haverá injustiças políticas como a gente tem visto em nossa nação, porque o sol da justiça chegou. Vamos então adorar o Senhor, celebrando essa ceia. Nós vamos orar, e depois da oração você vai estar aqui, você vai pegar um cálice, vai pegar um pedacinho do pão e você vai poder participar da ceia. Dessa vez eu quero que você segure um pouquinho o pão e o vinho com suco. E a gente então vai participar desse momento, juntos, como comunidade. Aqui na nossa igreja a gente não faz diferenças de quem deve participar. Você está livre para participar desse momento, independente de onde você vem. Você vai estar dizendo com essa participação que você crê nesse negócio, que você crê que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e você estará participando desse negócio dizendo: olha, Jesus, eu também estou entregando a minha vida toda nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Você vai fazer assim, com toda liberdade, independente de onde você seja, independente de quem você seja. Você poderá participar conosco se você assim desejar.
Ok? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos. Nós te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus Cristo para o Deus Filho, para ser julgado injustamente como foi, para nos dar também, ó Deus querido, a possibilidade de olharmos, Senhor Deus, para as pessoas que estão sendo julgadas injustamente em nossa nação, em toda a América Latina, em todo o mundo. E, ó Deus, para que também nós possamos nos solidarizar, Deus, com elas e sentir, ó Deus, as dores que elas e suas famílias têm experimentado. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor guarde a vida, Senhor Deus, do Rafael e de outros, ó Deus, que estão em nossos presídios, ó Deus, presos injustamente. Tu sabes, Senhor Deus, que a gente percebe, ó Deus, o quanto que esses que sofrem injustiça, eles têm classe social e eles têm cor. Por isso, Deus, nós pedimos que o Senhor intervenha nessa nação e ajuda-nos, ó Deus, a ver a justiça se estabelecendo nesse país. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor guarde-nos para que possamos resistir. Meu Deus, tantas coisas estão sendo tiradas de nós. Tantas propostas políticas, ó Deus, que têm ameaçado o povo, sobretudo os mais pobres. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. E que o Senhor, ó Deus querido, tenha misericórdia da igreja. Igreja essa, Senhor Deus, que tem sido cooptada por uma proposta, Senhor Deus, política que se distancia das pessoas que mais necessitam. Senhor, tenha misericórdia. Ajuda-nos, Senhor Deus, também, Deus, a compreender que o Senhor Jesus passou por esse julgamento todo. Essas falcatruas, ó Deus, naquele julgamento, naquelas ilegalidades, tudo por amor a nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus foi o Cordeiro que foi morto em nosso lugar. E hoje nós podemos estar adorando o Teu nome, glorificando o Teu nome juntos aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Rafael Vidal, pelo caminho que ele tem nos tratado. Abençoa a sua vida, Senhor, toda a sua família, que a Tua graça seja sobre ele, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Receba a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.